Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Juízes 2. Vamos começar lendo o 2, o 3, o 4 e o 7. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz, porque fizestes isto. Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. E o 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que viveram largo tempo depois de Josué. E viram toda aquela grande obra que o Senhor fizera a Israel. Vamos ler o 8 também. Falecendo, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar, né? Que aqui Josué, ele estava, né, já distribuindo, né, as heranças aqui dos filhos de Israel. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor falou, né, que era para os filhos de Israel exterminar ali, né, os moradores ali daquelas terras, né, onde eles fossem herdar, né, para que eles não viessem, né, habitar junto com aquele povo, para que aquele povo ali, né, e os deuses daquele povo ali não servisse, né, de laço para eles. Mas a palavra do Senhor vai falar que eles não deram ouvidos, né, à voz do Senhor. Antes permitiram, né, com que aquele povo convivessem ali, né, com eles. Eles não fizeram conforme o Senhor tinha pedido para eles, né, exterminar aquele povo ali do meio deles. E a palavra do Senhor vai falar que assim aconteceu, né? Porque eles não deram ouvidos, né, à voz do Senhor, e eles começaram, né, a adorar outros deuses, né, fazer tudo conforme o Senhor tinha falado que não era para eles fazerem. Irmãos, e a palavra do Senhor já começa falando aqui conosco, né? Quando o Senhor nos deu uma ordem, falar algo conosco, né? Que nós venhamos obedecer, porque o Senhor, ele vê além, né? A gente só vê o que está diante, né, dos nossos olhos, mas o Senhor não. O Senhor, ele vê além, o Senhor sabe, né, o que vai acontecer daqui a 10 minutos ou daqui a 10 anos, né? Daqui a 1000 anos. Mas aqui o povo, eles não deram ouvidos. E a palavra do Senhor vai falar que é assim mesmo, né? Enquanto o povo, né? Enquanto Josué e os anciões, né? Viviam e instruíam aquele povo ali, ainda que eles errassem, né? Ainda que eles pecassem, mas eles ali se arrependiam, né? Não que eles, que aquele arrependimento deles, né, fizesse com que eles mudassem, até porque a palavra do Senhor vai falar, né, no 4, né, que quando o anjo do Senhor, né, falou aquelas palavras a eles, né, que o povo daquelas terras e os deuses daquele povo ia servir para eles de laço, né, eles ali choraram, né, eles levantaram a sua voz e choraram. Mas eles não se consertaram do seu mau caminho, né? Eles ainda continuam ali errando e pecando, mas eles tinham, né, a Josué e os anciões para os instruírem, né? Eles pecavam, mas eles, ainda assim, eles sabiam, né, o que o Senhor tinha feito, eles sabiam de onde o Senhor os tinha tirado. Mas a palavra do Senhor vai falar que quando Josué, né, e os anciões daquele tempo ali morreram, né, e vieram outra geração, né, aquela geração não conhecia o Senhor, não conhecia os feitos do Senhor.
E aquele povo ali começou, né, a fazer tudo que desagradava ao Senhor. E o Senhor os entregou ali na mão dos seus inimigos. E quando fazemos algo que não agrada ao Senhor, quando não obedecemos, quando não ouvimos a voz do Senhor, o Senhor permite, né, com que os nossos inimigos, né, eles nos oprimem, eles nos apertem, né, eles nos entristecem, né, eles fazem coisas terríveis, né, e o Senhor permite, por quê? Porque desobedecemos, porque não obedecemos a ordem do Senhor. Porque se aquele povo tivesse obedecido à voz do Senhor desde o começo, né, eles não teriam que passar, né, por opressão, por dores, né, por angústias, e eles não serviriam a outros deuses, né, que não fosse o nosso Deus, que não fossem o Senhor. E através dessa palavra o Senhor está falando, né? Quando o Senhor falar, essa amizade não te serve, esse ambiente não te cabe, ouve a voz do Senhor. Porque quando você não dá ouvidos à voz do Senhor, quando o Senhor lhe alerta, essa má amizade mesmo, esse má ambiente que você frequenta, é eles mesmos quem vão te oprimir, é quem vão, né, te apertar, porque o Senhor permite, porque você não está dando ouvidos à voz do Senhor. E assim aconteceu com aquele povo. Eles foram oprimidos, eles foram apertados, humilhados por aquele povo. O Senhor entregou, né, eles na mão daquele povo, porque eles não saíram, eles não tiraram aquele povo ali da herdade deles, né? Eles permitiram com que aquele povo habitasse junto com eles e começaram a praticar, né, as obras daquele povo ali, adorando a outros deuses, né? Fazendo tudo que não agradava ao Senhor. Mas aí o Senhor, né, tinha um conserto, né, com ele. A palavra do Senhor vai falar, né, que o Senhor ali, ele acendeu a ira dele ali no 14, vai falar assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. E não puderam mais permanecer de pé diante dos seus inimigos. Então, quando você não ouve a palavra do Senhor e você está em ambientes que não lhe cabe, está com amizades, né, que não convém, né, de um cristão ter, o Senhor mesmo é quem permite, né, que essas pessoas lhe oprimem, que essas pessoas roubem. E quando eu falo roubar, não é necessariamente bens materiais, mas pode ser roubar um sonho, um projeto, né, que você tinha, um sonho de ter uma vida com Cristo, e aquela amizade vai lhe desviar, lhe tirar do foco do caminho, né? E vai vir sobre a sua vida dores e opressões, e não é isso que o Senhor quer, né, para o seu povo. Mas a palavra do Senhor vai falar que Deus, ele era bondoso, misericordioso, porque Deus, ele tinha um conserto com aquele povo. E ainda que aquele povo pecava, né? Quando o povo se arrependia, né? O Senhor ali ouvia. E aqui no 16 vai falar assim: e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e encurvaram-se a eles, e depressa se desviaram do caminho em que andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Então aquele povo era um povo, né, de dura serviço, era um povo desobediente, que sofria, e quando clamava o Senhor levantava juízes, né? O Senhor levantava juízes para ali, né, os livrar da mão dos seus inimigos. Mas a palavra do Senhor vai falar que logo eles se desviavam, né? Logo eles deixavam de dar ouvidos, né? Depressa eles se desviavam, né, do caminho do Senhor, e deixavam, né, de dar ouvido às palavras do Senhor por meio daqueles juízes ali que o Senhor levantava, né, para libertar eles da mão, né, dos seus opressores. E o Senhor fala conosco, né, através dessa palavra. O Senhor levanta, né, pessoas para alertar, e as pessoas não dão ouvidos. E o Senhor é misericordioso, e o Senhor dando tempo.
Mas, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que tem uma hora que a porta da graça, né, ela vai se fechar. Então dê ouvidos à voz do Senhor. Se o Senhor está lhe alertando, né, com ambientes, com amizades, né, que não convém você andar, que em ambientes que não convém você frequentar, né, ouça a voz do Senhor. Porque quando o Senhor alerta, é para livramento, é para que você tenha vida e vida com Cristo. Porque assim o Senhor fazia, ele levantava, né, juízes para livrar aquele povo, mas aquele povo, né, não dava ouvidos à voz do Senhor, mas depressa eles se desviavam, né, do caminho que o Senhor ali tinha projetado ali para eles. Então que não venhamos ser, né, como esse povo, mas que venhamos dar ouvido à voz do Senhor quando o Senhor falar, né? Não é por aí. Essa amizade não vai trazer coisas boas para a sua vida. Essa amizade pode fazer com que você se desvie da palavra do Senhor, do foco que é Jesus. Esse ambiente não lhe cabe, não lhe convém. Pode trazer dissensões, pode trazer brigas, né? Pode trazer separação. Pode trazer ruína para a sua vida. Ouça a voz do Senhor e se conserte, porque quando o Senhor nos alerta, é porque o Senhor nos ama e porque o Senhor cuida de nós e o Senhor não quer nos perder. Amém, irmãos? Então o Senhor ali, ele fazia de tudo para aquele povo se consertasse, para que aquele povo desse ouvido à voz do Senhor. Mas aquele povo ali era um povo, né, de dura cerviz. E a palavra do Senhor, através desse dia, né? Através dessa palavra que o Senhor fala conosco, né? Que nós venhamos dar ouvidos à voz do Senhor, que nós venhamos dar ouvidos ao alerta do Senhor, porque quando o Senhor nos alerta, é porque o Senhor já sabe o que está preparado lá na frente. E não é coisa boa, né? É laço, assim como esse povo, né, de Israel, assim como os deuses daquele povo, né? Eram laços na vida do povo de Israel quando o Senhor nos alerta, né? Sobre pessoas, ambientes, lugares, né? É porque é um laço para a nossa vida. E o Senhor não quer nos perder. E o Senhor não tem isso para a nossa vida, mas o que o Senhor tem para nós é vida e vida eterna com Cristo. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui que o Senhor me deu, né? Para estar compartilhando aqui com os irmãos nesse dia, né? Quando o Senhor te alertar, quando você sentir, né, do Senhor, porque o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração quando estamos, né, em ambientes ali que não está agradando ao Senhor, ou quando estamos, né, com amizades também que a gente vê que não agrada ao Senhor, que não faz nada, né, para agradar o nome do Senhor. Então, o Senhor não quer que esses ambientes e que essas pessoas sirvam de laço para você. Que essas pessoas e esses ambientes possam, né, lhe tirar da presença do caminho do Senhor. Mas o Senhor te alerta para que você venha abrir os seus olhos, né, e abandonar, né, esses ambientes e abandonar pessoas que não querem compromisso com a palavra do Senhor e que pode servir de laço, né, para a nossa vida, para que venhamos cair. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra. Pai, obrigada pelo teu alerta, porque, Pai, nós cremos no alerta do Senhor. Nós cremos que quando o Senhor nos alerta, é porque o Senhor sabe, Jesus, o que está preparado para a nossa vida. E o Senhor não quer nos perder, o Senhor não quer que nós passamos por dores, né? Por problemas, mas o Senhor nos alerta para que nós venhamos nos guardar, Pai, de caminhos que não te agradam, de amizades que não te agradam, que não louvam o teu nome. Pai, gratidão, gratidão pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado. Pai, eu quero te pedir que quando essa palavra chegar, Pai, o Senhor possa falar o coração dos teus filhos. E o Senhor possa livrar, o Senhor possa guardar, o Senhor possa proteger, Senhor, de todo mal, de todo perigo, de todo laço. Pai, onde essa palavra chegar, que o Senhor possa entrar com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo, com restauração. Pai, desde já te pedimos que o Senhor venha também estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.